Você já parou para pensar que talvez o maior risco que você está correndo na sua vida seja de que você justamente não está arriscando nada? A maioria das pessoas vivem com medo de tentar e passam a vida imaginando o que poderia ter sido. Eu sei que pode parecer estranho, mas e se o seu maior medo não for dar errado? E se lá no fundo você tiver medo de dar certo? Calma, não me xinga ainda, fica comigo até o final, porque isso aqui pode virar uma chave na sua cabeça. Oi, oi, meu nome é Mariane e aqui no canal a gente fala um pouco sobre desenvolvimento pessoal e aquelas coisas que podem incomodar, mas que fazem a gente crescer um pouquinho. Zona de conforto encolhida. Já ouviu falar disso? Porque assim, a gente cresce ouvindo de nós mesmos, nós próprias mesmo. Ah, eu tenho medo de dar errado. Ah, eu tenho medo de fracassar. Ah, eu tenho medo de tentar. Mas por que que ninguém vira e fala, amiga, porque e se isso der certo? Tipo assim, só imagina você conseguindo o que você quer. E agora? Você vai fazer o que com isso? O que que você vai fazer com isso? Eu comecei a pensar nisso quando eu decidi criar o meu canal no YouTube, porque no começo é tudo muito confortável mesmo, né? Eu estou me sentindo muito confortável ainda em fazer vídeos, postar aqui no YouTube. Eu fico super animada em gravar, porque, tipo, ninguém tá assistindo mesmo, então se eu erro, tá tudo bem. Se eu falo qualquer coisa, tá tudo bem. Se eu sumo, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, não, porque eu prometi pra mim mesma manter constância nisso aqui. Ainda mais porque eu tô gostando. Eu sinto uma vibe muito diferente aqui no YouTube do que lá no Instagram. Parece que a pressão pra postar todo santo dia lá me consome e me dá assim um pouco de ataque de ansiedade, sabe? Sinceramente, eu não me dou bem com aquele lugar. Eu gostaria de dar mais tapa a cara naquele tapa a cara, tapa a cara, cara a tapa naquele lugar, mas assim, é muito difícil, sabe? Desviei do assunto, isso é um problema meu também. Eu tenho um sério problema em desviar do assunto que eu tô falando, tagarelar sobre outra coisa e esquecer completamente do assunto que eu tava falando. Perder o raciocínio, sabe? Mas vamos voltar. Agora eu penso o seguinte, sabe o que que eu vou ter medo mesmo? Quando começar a dar certo. Quando as pessoas começarem a assistir, a comentar, a se identificar, quando o negócio engrenar, porque aí o negócio sobe de nível, né? Porque aí eu vou ter que começar a pensar em como sustentar isso. Foi aí que eu percebi uma coisa assim muito sincera em mim, sabe? Eu não estou com medo de dar errado, eu estou com medo, o meu maior medo é de dar certo e de não dar conta. Porque dar certo significa ter constância, aparecer aqui mesmo sem vontade, ser vista, ser julgada e principalmente não poder fingir mais que não é comigo. Você já pensou nisso também, sobre isso? Seja lá qual for o seu sonho, a sua vontade, se é criar um canal aqui no YouTube ou pedir demissão do trabalho, começar um empreendimento do zero, mudar de área, de profissão, de carreira, começar uma faculdade nova. Talvez você também esteja travada em alguma coisa aí. E é porque lá no fundo você sabe que se der certo, a sua vida vai mudar, ela vai acabar mudando. E você vai ter que começar a se mexer um pouco mais. Eu vou falar uma coisa meio desconfortável agora. Tem gente que não tem medo de fracassar. Tem gente que tem medo
de dar certo. Tem medo de não ter mais desculpas. Porque enquanto não dá certo, a gente tem aquele conforto de falar, não deu certo por causa disso, por causa daquilo. Mas quando dá certo, agora é você com você mesma. E aí vem, e se eu não der conta? E se esperarem mais de mim? E se eu acabar mudando demais? E assim, vamos combinar. A gente gosta de um draminha às vezes, porque enquanto tá difícil, a gente sofre, mas tá meio confortável ali. Agora, e se der certo? O jogo acaba mudando completamente. Então, você precisa se perguntar se você está com medo de dar errado ou se você está preparado para quando der certo. Porque pode ser que a vida que você quer já esteja começando a acontecer e você ainda está tentando se convencer de que ainda não está pronta. E se der certo, você vai continuar se escondendo? Porque vamos ser sinceros aqui, dar o primeiro passo é muito mais difícil do que ficar parado. E não é porque você é fraca ou incapaz, mas sim porque a sua zona de conforto foi encolhendo e isso só vai mudar quando você começar a agir, apesar do medo. Porque toda vez que você faz algo que te desafia, a sua zona de conforto expande e aquilo que parece impossível no começo acaba virando só o normal, só o seu normal do dia a dia. Então, toda vez que surgir uma oportunidade, ao invés de fugir, encara ela como um convite para crescer, um convite para descobrir do que você é capaz. E não é sobre dizer sim para tudo, sair dizendo sim para tudo igual uma doida. Mas falar sim para aquilo que você sabe no seu íntimo, lá no fundinho, que vai te fazer bem, que vai te aproximar dos seus sonhos, que vai te fazer crescer. E para isso você precisa começar a dizer sim para as coisas. Porque no final dá certo para quem teve coragem de sair do lugar mesmo com medo. Eu tenho duas placas aqui comigo, antigas. Elas têm duas mensagens que eu olho para elas todo dia. E eu queria mostrar para vocês. Essa daqui. Don't be afraid to be great. Que significa não tenha medo de ser ótima. E essa daqui também. Se você esperar condições perfeitas, nunca vai fazer nada. Então me responde. Quando a oportunidade aparecer, você vai travar de novo? Ou dessa vez você vai? Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Você tem mais medo de dar errado ou de dar certo? E se você também está nesse processo de construir algo, fica por aqui, porque eu estou vivendo isso junto com você. Um beijo, que vocês tenham um lindo dia e a gente se vê quando? No próximo vídeo. Tchau!